A essa altura do campeonato, muita gente já deve estar por dentro do que está acontecendo com o caso Lula, né? Que teve uma atualização importante aí na última semana, quando um habeas corpus dele foi discutido no STF. Mas o que me chamou muito a atenção é que tem algumas coisas que aconteceram nesse processo que estão me soando muito estranhas. Eu queria compartilhar com vocês. São 5 as perguntas que para mim hoje estão sem resposta de por que aconteceram. A primeira é a prioridade que o habeas corpus do Lula teve no STF. Muita gente deve se lembrar que quando o processo do Lula, quando ele estava lá na primeira instância e subiu para a segunda instância, ele subiu muito rápido. Os desembargadores decidiram com muita velocidade. E muita gente na época questionou justamente essa velocidade. O PT caiu em cima falando que estavam dando prioridade para esse caso, para o Lula ser condenado rápido, que era um absurdo, que a justiça tinha que ser igual para todo mundo, e etc. O que é estranho é que a mesma coisa aconteceu agora no STF, só que agora favorecendo o Lula e ninguém falou nada. Isso porque o STF tem uma norma interna no seu regimento que fala que os habeas corpus têm sim prioridade na pauta da discussão. Ou seja, ele de fato passa na frente de diversos outros assuntos. Mas a mesma norma interna do STF também diz que os habeas corpus de quem já está preso têm prioridade ainda maior nessa discussão. Ou seja, eles devem ser discutidos antes de todo mundo. O habeas corpus do Lula passou na frente de todo mundo, sendo que tem diversos outros habeas corpus, tanto de gente famosa quanto de gente comum, que está pendente de discussão e o STF não pauta. Falando só do âmbito da Lava Jato, a gente tem os habeas corpus do Palocci e do Gedel, por exemplo, que estão presos e esperando uma decisão do STF e ainda não foram julgados. A segunda pergunta muito estranha desse processo é que o STF também tem uma súmula, uma decisão, que diz que ele só pode receber o habeas corpus depois que uma decisão definitiva da instância inferior, nesse caso do Lula, por exemplo, do STJ, tenha sido emitida. O problema é que os advogados do Lula entraram com esse habeas corpus no STF antes do STJ tomar uma decisão definitiva. O ministro Fachin, que recebeu esse caso, deveria ter rejeitado esse habeas corpus na hora, como ele já fez em diversos outros casos. É uma grande dúvida de por que no caso Lula especificamente ele não fez a mesma coisa e aceitou atravessar uma decisão do STF e receber esse habeas corpus antes de uma decisão definitiva do STJ. Falando em atravessar decisões do próprio STF, isso nos leva à terceira dúvida. Apesar de ser objeto de muita discussão atualmente, ainda está em vigor uma súmula, uma decisão do STF que autoriza as prisões, o início do cumprimento da pena a partir da decisão de segunda instância. Essa decisão foi tomada lá em 2016. Seguindo essa decisão, naturalmente, diversos pedidos de habeas corpus que chegaram no STF questionando essa regra foram rejeitados. No caso Lula, escolheram ignorar a regra de 2016, que ainda está vigente, e aliás foi utilizada para autorizar o início de cumprimento de pena de diversos outros presos, mas não para o Lula. Na verdade, para ser mais exato, a decisão sobre o habeas corpus do Lula ainda não aconteceu. Foi feita só uma decisão temporária, uma liminar. E isso nos leva à quarta pergunta. A decisão definitiva ela não foi tomada porque a sessão já se alongava bastante, já era o começo da noite, e alguns ministros, especificamente o ministro Marco Aurélio, tinham um compromisso, um voo para o Rio de Janeiro. E com isso a decisão não pôde ser tomada porque ele tinha que se ausentar. O que é pior, o argumento dele foi que ele já tinha feito check-in e que não poderia perder esse voo. Mas ele tinha disponível pelo menos mais 10 voos, ainda na quinta-feira, isso sem contar os voos de sexta-feira de manhã, se ele quisesse mesmo participar da sessão e viajar para o Rio de Janeiro no dia seguinte. Mas não, tinha que ser aquele voo, a sessão tinha que ser interrompida e a decisão postergada. Tem caroço nesse angu. Isso nos leva à quinta pergunta. E o advogado do Lula, muito esperto, pediu a palavra e falou o seguinte: isso daí de postergar a sessão é problema de vocês, eu não tenho nada a ver com isso.
enquanto vocês não conseguem tomar a decisão, o meu cliente não pode ficar preso, não pode ser preso. Os ministros do STF se entreolharam ali e falaram assim, bom, ninguém sabe de nada ainda desse habeas corpus, a gente ainda não discutiu nada, o que a gente vai fazer? Aí, um parênteses importante. Antes desse habeas corpus chegar no STF, vale lembrar que já decidiram pela condenação e pelo início do cumprimento de pena o juiz Sérgio Moro, 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal, lá de Porto Alegre, 5 ministros do STJ, 9 pessoas, 9 especialistas, falaram assim, ele pode começar o cumprimento da pena sim. 9 pessoas que estudaram muito o caso, entenderam todas as discussões, avaliaram se tinha qualquer erro jurídico ali, e 9 pessoas, por todas as pessoas que passaram esse caso, todas falaram a mesma coisa, tomaram uma decisão unânime. E aí o STF olhou essas 9 pessoas e falou assim, não tenho certeza se o que vocês estão falando está certo. E falaram assim, enquanto a gente não decide, é isso aí. Você tem razão, vamos favorecer o réu. Isso me dá nos nervos. Sabe o que é o pior? Com essa decisão liminar, provisória, nos 45 do segundo tempo, acabou se desenhando um enredo muito previsível do que vai acontecer na próxima reunião. A gente sabe que tem pelo menos 4 ministros do STF que são contra a prisão após a segunda instância. Uma vez que eles já arrancaram uma decisão liminar, uma decisão provisória para o Lula permanecer em liberdade, mesmo após a decisão da segunda instância, enquanto o STF não formar uma decisão, é muito provável que um deles vá pedir vistas desse processo na discussão do dia 4 de abril, na discussão do mérito. Isso significa que o processo vai ficar em suspensão por tempo indeterminado, uma vez que eles não obedecem os prazos de pedido de vista, uma tradição horrível e bizarra do nosso judiciário, aliás, e vai valer a decisão provisória de manter o Lula em liberdade. Ou seja, pode esperar que ainda vão ser meses e meses de Lula livre. Triste para a nossa democracia, porque demonstra mais uma vez que a justiça no Brasil funciona diferente dependendo de quem você é.